down to your morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. In fact, both local San Francisco papers are investing a lot of money to try and get a service just like that started. Science editor Steve Newman reports on one person already using the brand new system. Oi! Semana passada eu não coloquei vídeo porque eu tô aqui, você pode perceber ainda pela minha voz sexy que sim, eu tô gripada. Eu tô um pouco melhor, porém foi tipo arrebatadora em termos de tosses, muitas tosses, alguns dias sem dormir, mas agora tô bem, tô melhor. Quiser café? Hoje o papo vai ser sobre uma coisa que ficam perguntando muito pra todo mundo que trabalha com ilustração. Se dá pra viver de ilustração. Olha esse feixe de luz que tá batendo na minha cara hoje. Eu tô sentindo essa emoção de ter um feixe de luz na minha cara no meu apartamento escuro. E tem, obviamente, o barulho da minha máquina de lavar, porque Léo é uma pessoa maravilhosa e ele sempre se preocupa se tem roupa limpa, porque se dependesse de mim, não ia rolar. E eu não quis esperar terminar de lavar roupa, e aí eu fui e comecei a gravar. Então, vai ter um BG de máquina de lavar e vida de escritório em casa. Então, eu quis começar a gravar, porque não é todo dia que a gente tem essa luz na cara aqui. E enquanto eu tomo café, eu queria falar sobre viver de ilustração. Eu acho esse um assunto um pouco preocupante, porque eu vejo um monte de gente na internet falando que largou o emprego pra viver de ilustrador e blá blá blá. Eu acho que isso vai criando uma ansiedade nas pessoas de tipo, nossa, dá pra viver de ilustrador, de ilustração, então por que isso não tá acontecendo ainda comigo, né? Ai, pudim vai pular na mesa. Eu estou aqui para tentar conversar um pouco sobre a realidade de viver de ilustração. Eu já trabalho com ilustração, como você sabe, há algum tempo, mas só agora eu comecei a ser totalmente freelancer, justamente porque se eu não fosse, se eu não tivesse uma renda fixa, eu não conseguia pagar meu aluguel. E agora eu comecei a ter essa oportunidade de ser freelancer também, não só por causa dos trabalhos que eu pego, mas especialmente porque na minha casa tem alguém que tem uma renda fixa. Muita gente que mora sozinha, que não tem ninguém pra ajudar nas contas, fica pensando como é que eu vou fazer para ser freelancer. E eu acho que a gente tem que ser muito realista, especialmente no momento que a gente tá vivendo agora, de, tipo, saber que não dá pra viver, pelo menos todas as minhas amigas, inclusive as muito bem-sucedidas que trabalham com ilustração, e eu tenho muito mais amigas ilustradoras, no caso, então eu vou falar desse ponto de vista. Isso vale também tanto para ilustração quanto para quadrinho. Não dá para viver somente de uma fonte de trabalho. E as pessoas que você vê no YouTube, na internet, falando assim, ai, dá pra viver muito bem de ilustração. Eu ontem viajei pro Canadá. Amiga, isso aí é uma exceção. E a gente, inclusive, existem muitas exceções que moram com os pais, exceções que já tinham dinheiro, exceções de pessoas que já tinham uma base ou que juntaram muito dinheiro. Tem várias coisas que envolvem o contexto de viver de ilustração. Então, minhas gatas estão enlouquecidas ali, tá? Eu só gostaria de dizer que esse barulho é delas. Existe um contexto que envolve muita coisa com relação a viver de ilustração e é preciso considerar todas essas variáveis. A pessoa já tinha dinheiro antes, é de uma família rica, é a mesma ideia do coach.
a pessoa que diz largue tudo pra viver do que ama. Isso é um privilégio, tá? Não é todo mundo que vai simplesmente largar tudo pra viver do que ama se não vai ter dinheiro pra pagar o aluguel no mês que vem. Então, eu tenho amigas que são muito bem-sucedidas, mas que fazem uma imensidão de coisas. Fazem animação, trabalham com quadrinhos, ilustração para didático, ilustração de livro infantil autônoma, fazem retrato para as pessoas, pegam freelas com agências, fazem um monte de coisa e não ficam só focadas em uma fonte de renda. Eu tenho outras amigas que são muito bem-sucedidas e que estão voltando para a agência porque a renda está muito variável. Ser freelancer envolve um monte de outras coisas, envolve a renda muito variável, envolve você ter uma saúde mental para lidar com essa renda variável, para trabalhar sozinho, para várias coisas. E não é todo mundo que tem essa disponibilidade, não é todo mundo que quer, sei lá, no mês receber 3 mil reais, no outro receber 100. Então, tem um nível de organização que permita que você consiga pagar suas contas, ter uma renda fixa, porque você está juntando dinheiro, está guardando dinheiro. Isso exige um aprendizado até, porque ninguém ensina isso em faculdade, ninguém ensina isso Enfim, ninguém ensina isso em lugar nenhum. A gente acaba aprendendo muito sozinho, especialmente porque ilustradores e quadrinistas muito poucas vezes param pra conversar sobre esse assunto, nem pra falar de preço. Eu vi uma postagem esses dias do Felipe Remédios falando qual o problema das pessoas de falar sobre preço. Porque as pessoas têm medo de falar sobre preço, de quanto cobra, entendeu? A gente conversar sobre isso é uma maneira da gente ter um parâmetro na hora de cobrar e não cobrar barato demais, nem caro demais e acabar que a rede se proteger, sabe? E se sustentar também. Porque ilustração não é um bem totalmente necessário na vida das pessoas. A primeira coisa que as pessoas vão cortar, elas não vão deixar de fazer livro, mas elas podem deixar de fazer livro colorido. Elas podem deixar de ter ilustração nos livros para que barateie o custo, diminua o número de páginas, barateie a impressão. E não precise pagar um ilustrador para fazer. As pessoas não vão deixar de comer, mas vão deixar de fazer retratos, vão deixar de fazer outras coisas. Por isso que comunicação e ilustração são coisas que sofrem muito em períodos de crise. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a ideia de eu vivo do que eu amo, eu vivo de ilustração, porque demanda uma série de coisas. Eu não tenho família rica, minha renda é extremamente variável, mas tem alguém com a renda fixa na minha casa, e isso permite que a gente minimamente consiga pagar as coisas de uma maneira equilibrada, sem começar a arrancar os cabelos. Isso acontece com muitas das pessoas que eu conheço. Quem trabalha totalmente de ilustração e quadrinhos e que vive somente disso, aprendeu, pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço, a ter um controle muito preciso do dinheiro que entra, dos períodos que entra mais dinheiro, dos períodos que entra menos dinheiro, porque tem época que rola didático, ilustração de didático, entra mais trabalho, tem época que fica mais parado, tipo janeiro, fevereiro, tem épocas que entra muito trabalho e depois some trabalho, então as pessoas acabam tendo que equilibrar essa coisa de guardar dinheiro, tirar um pouco do dinheiro, sair menos, ter um outro padrão de vida, gastar menos. Tudo isso faz parte de viver de ilustração. Eu acho que até dá pra viver de ilustração, mas não só de ilustração. Não dá pra gente esperar, claro que existem as exceções, mas não dá pra gente esperar viver só de ilustração editorial, viver só de coisa X, só de quadrinhos, só de coisa Y, sem saber que você vai ter que participar de feira, que você em algum momento pode ter que dar aula, criar suas oficinas, criar produtos, pensar em outras coisas, porque viver de ilustração em quadrinhos é um conjunto de coisas. Então eu, por exemplo, faço os trabalhos pré-didáticos, faço trabalho editorial, vou fazer meu catarse de assinaturas agora, tenho aulas online, eu quero dar mais aulas, eu dou oficinas também, vou pra feiras, faço retratos, faço eventos, faço um monte de coisas que juntas possibilitam uma renda mensal, que atualmente é bem flutuante, assim. Então não se deixe entrar num processo de ansiedade, porque tem um monte de gente... E isso me estressa profundamente. Que um monte de gente na internet fica falando pras pessoas apenas que consegue viver de ilustração, e aí você vai observar o padrão de vida da pessoa, ela tem muito dinheiro, e assim, quem trabalha com ilustração, amigo, sabe que aquilo ali não tá vindo só de ilustração.
A pessoa pode trabalhar em agência, a pessoa pode ter família rica, porque acontece, a pessoa pode viver com os pais, o aluguel dela pode ser que ela não pague, então, que outra pessoa pague. Então, assim, não se trata só de jogar para as pessoas, é possível viver de ilustração, sem dar o mínimo de contexto, porque essas pessoas que fazem isso, elas geram uma ansiedade coletiva, e isso eu vejo acontecer demais. E gente que tá começando e acha que ou não tá fazendo direito porque ainda não tá ganhando dinheiro e tal. Essa ideia de ganhar muito dinheiro com a ilustração é uma ideia que não é todo mundo que ganha muito dinheiro com ilustração em quadrinho. Assim, 1 em cada 30 pessoas, 1 em cada 40 pessoas, 1 em cada 50 pessoas. É a mesma coisa de se ser cantor. Então tem 90 cantores, 1 é a Anitta. Não se trata de ser especial, se trata apenas de que houve mais algumas oportunidades, teve um contexto que permitiu que essa pessoa tivesse uma entrada X. E tem gente que tem família, que tem contato em revista, e aí essa pessoa começa a ilustrar loucamente na revista X e você não sabe o que tá acontecendo, que você não consegue nada. Às vezes é contato. Às vezes uma pessoa tem muito contato e aí ela consegue ter uma entrada com mais facilidade, e aí as pessoas passam a conhecer o trabalho dela, e depois disso já não precisa mais daqueles contatos, porque as pessoas já conhecem o trabalho dela, mas ela já está dentro do mercado. Existe um contexto muito grande que envolve viver de ilustração e quadrinhos, e eu acho que as pessoas não podem ignorar isso, especialmente as pessoas que falam sobre isso na internet. Senão você deixa de ajudar as pessoas e passa a deixar as pessoas ansiosas, tristes, porque elas ainda não conseguiram viver do que elas amam, porque elas não conseguiram ainda chegar lá em algum lugar, e apenas não é assim que funciona. A primeira coisa que você precisa fazer é ter paciência, ter calma e saber que a gente precisa, aquela coisa que eu já falei no vídeo anterior, trabalhar para mostrar portfólio para as pessoas, e é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que demora. E muita gente opta por ficar em trabalho fixo e continuar fazendo os freelas porque não tem ninguém para ajudar. Então, assim, quem vai pagar a conta? Quem vai pagar plano de saúde? Quem vai pagar aluguel? Então, às vezes, é mais confortável, inclusive para a saúde mental, a pessoa ficar no trabalho fixo dela. E outras vezes, o trabalho freelancer começa a tomar uma proporção que ela sai e começa a trabalhar só como freelancer. Mas sendo freelancer, trabalhando em diversas frentes. E você tem que entender quais são as frentes que você quer trabalhar, porque vão ser várias. E aí, trabalhar com essas frentes. A menos que você tenha uma loja, uma coisa muito grande e que tenha tomado uma proporção gigantesca e aí você consiga só viver dessa renda aí. E é importante lembrar que nesse caso você é uma exceção, não é uma regra. Você precisa pensar em quais frentes você quer trabalhar. Você quer trabalhar com diagramação também? Quer trabalhar com animação? Quer trabalhar com o quê? Porque não vai ser só o que você gosta de fazer. Vai ter várias outras coisas e vão ter épocas em que a animação vai estar dando mais grana, outras épocas de diagramação vai estar dando mais grana. E aí vai ter essa sazonalidade que você vai descobrindo com o tempo. O período que uma coisa funciona mais do que a outra. E é assim, a gente vai trabalhar com coisas que a gente não tá a fim de fazer, sim. E é preciso que as pessoas entendam isso antes de ficar glamourizando o que é viver de ilustração e mostrando pras outras que sim, eu posso ter 5 jatinhos e fazer 10 viagens para Nova York com o dinheiro de freela. Por favor, entendam o contexto de ser freelancer de cada pessoa. Cada pessoa tem um contexto diferente. Independente de se a pessoa é rica ou não, se a pessoa tem muito sucesso ou não, independente do que seja, cada pessoa tem seu contexto e é importante a gente enxergar o contexto dessa pessoa antes de achar que a gente vai conseguir ter a vida daquela pessoa. Cada pessoa é uma pessoa e vai ter um jeito de trabalhar como freelancer e vai ter um acesso a oportunidades, porque existem privilégios que acontecem para umas pessoas e para outras pessoas não acontecem. E é importante demais a gente pensar nisso, tanto na hora de olhar para o trabalho dos outros, olhar para o sucesso dos outros e ficar deprimido, sei lá, porque isso acontece muito, né? Quanto na hora da gente reconhecer nossos privilégios e não ficar saindo por aí vendendo uma vida ideal, sabe? Eu acho que viver de ilustração é uma coisa, um pedaço do que é ser freelancer dentro da área de design, quadrinhos, ilustração. A gente
faz um monte de coisa. Então, é possível viver de ilustração? É, mas não vai ser só de ilustração que você vai viver. Você vai viver de um monte de coisa. A gente tem que estar disposto a fazer essas coisas e entender que mesmo fazendo o que você ama, você não vai fazer só o que você ama. Até a próxima semana, eu volto na próxima semana. Eu vou estar bem melhor ainda, porque agora eu já estou quase plena. Eu volto na próxima semana. Beijo. Tchau. You keep on fighting till the end.